O hospital psiquiátrico funciona como um depósito. Para cá vêm os improdutivos de uma maneira geral, os inadaptados, os indesejáveis e os desafetos. Todos aqueles que por um ou outro caminho se desviam daquilo que chamamos normalidade. Através do hospício, a sociedade exclui os que não se adaptam a um sistema baseado na competição. A psiquiatria tradicional baseava as formas de tratamento de pacientes com diagnósticos de transtornos mentais, como esquizofrenia, depressão e transtornos bipolares, em modelos muito antigos, anteriores à Revolução Francesa. O tratamento do doente mental, ou chamado louco, considerado um incômodo para a sociedade, consistia em retirá-lo do convívio social e isolá-lo em instituições fechadas, quase impenetráveis pelo mundo exterior. O objetivo desse tipo de tratamento era o controle dos sintomas dos pacientes, através do uso de medicação e de procedimentos físicos, como eletrochoques, banhos alternados quentes e frios e até mesmo lobotomias, também chamadas psicocirurgias. A realidade na maior parte dos hospitais psiquiátricos ou manicômios era de abandono, falta de higiene e de cuidados. A prescrição de medicamentos feita de forma irresponsável e exagerada tinha como objetivo tornar o paciente estável, ou seja, livre de sintomas físicos ou psicológicos. No entanto, acabava por deixá-lo dopado e sem nenhum traço de humanidade. Conhecido como pai da psicanálise, Sigmund Freud nasceu em 1856 na República Tcheca e se mudou aos 4 anos para Viena, na Áustria. Em 1873, começou a estudar medicina na Universidade de Viena e se especializou em neurologia. Então, passou a trabalhar no Hospital Geral de Viena, onde conheceu Joseph Breuer, médico pioneiro no tratamento da histeria. Em seguida, ganhou uma bolsa de estudos para trabalhar na França, onde conheceu Jean-Martin Charcot, um dos maiores clínicos e professores de medicina da França, que estudava a aplicabilidade da hipnose como meio de tratamento para pacientes histéricas. Descobriu que, através da hipnose, era capaz de eliminar sintomas neuróticos como cegueira, paralisia e perda de controle motor. Freud, ao retornar para Viena, passou a colaborar com Breuer no tratamento da histeria, e em 1895 os dois publicaram o livro Estudos sobre a Histeria, no qual descreveram casos clínicos reais. Entretanto, constatou que a cura dada pela hipnose era apenas momentânea, já que trazer as experiências traumáticas para a consciência não fazia com que elas fossem devidamente processadas pela psique do paciente. Com o término da hipnose, os sintomas apresentados retornavam. Assim, Freud apropria-se de outro método, usado por Breuer, para trazer à superfície essas memórias, sem que o paciente estivesse inconsciente, o método da associação livre de ideias. Esse consistia em propor exercícios nos quais o paciente deveria responder, rapidamente, aquilo que primeiro associava uma palavra dita pelo terapeuta. As respostas, segundo Freud, evidenciavam as relações feitas pela mente do sujeito, dizendo muito sobre como ele organiza suas experiências e, muitas vezes, revelando conexões com situações vividas no passado, que até então estavam adormecidas no inconsciente. A partir da descoberta dessa nova metodologia, tornou-se possível trabalhar memórias e traumas através da conversa com o terapeuta. Com isso, Freud percebeu que os sintomas físicos, somatizados por pacientes histéricas, desapareciam, havendo finalmente uma cura através da fala. Outro método utilizado por Freud no tratamento de seus pacientes foi a interpretação de sonhos. Para Freud, os sonhos seriam fruto da atividade do inconsciente durante o sono. O relato do sonho por parte do paciente e a interpretação de seus elementos, conduzida pelo analista, seriam as principais vias de acesso a conteúdos inconscientes e poderiam auxiliar no processo de cura de seus pacientes. O sonho é uma formação do inconsciente, né? Ele expressa um conteúdo inconsciente e, por isso, ele é tão interessante
no tratamento da neurose. O esforço por formular o primeiro grande modelo de funcionamento do aparelho psíquico, a primeira tópica, ocorreu progressivamente dentre os primeiros trabalhos de Freud sobre a histeria. Segundo esse modelo, o psiquismo seria composto por dois grandes sistemas, o inconsciente e o pré-consciente consciente. No consciente estariam as representações mentais que precisam ser acessadas constantemente, como rostos ou nomes, além de memórias recém-adquiridas. No pré-consciente, localizariam-se as representações que, no momento, não são conscientes, mas que podem vir à tona a partir de um gatilho externo, como um cheiro, uma cor, etc. Já no inconsciente, estariam as representações que já estiveram no consciente ou no pré-consciente, mas que de lá foram expulsas por um mecanismo de censura que mantém afastadas representações indesejáveis, já que causam muita dor naquele que as possui. Não por isso, aquilo que está nessa instância deixa de ter influência em nossa vida. Pelo contrário, o inconsciente está presente nas nossas ações e pensamentos o tempo todo, devido a um jogo de forças entre os conteúdos reprimidos e os mecanismos repressores, que resultam na produção das chamadas formações do inconsciente, como sintomas, sonhos e lapsos. Entretanto, após a primeira tópica, Freud lança uma nova tentativa de dividir e compreender o funcionamento do aparelho psíquico, e que recebe o nome de segunda tópica. Nessa outra divisão, ele propõe a existência do ego, do id e do superego. O id, instância totalmente inconsciente, possui em si toda a energia psíquica, a chamada libido. O id funciona alheio aos princípios de moral e ética, sendo impulsivo e desconhecendo limites, buscando sempre a satisfação do prazer irracional. É uma instância, portanto, sem contato com a realidade. Já o ego, instância majoritariamente consciente, atua como um mediador entre os impulsos do id e a realidade, buscando sempre a hora certa de satisfazer os desejos com o mínimo de impactos negativos no mundo real. Pode-se dizer que o ego é aquilo que denomina-se razão. O superego, por outro lado, atua tanto no inconsciente como no consciente, e é criado durante o desenvolvimento infantil, ao se assimilar os valores e a moral da sociedade em que o sujeito está inserido. Ele possui três funções principais: punir na ocorrência de um desvio dos valores, tanto em termos de ações como de pensamentos, forçar o ego a trabalhar de maneira moral, reprimindo o id, e conduzir o sujeito à perfeição, dentro dos modelos a ele ditados. Após sistematizar o aparelho psíquico, Freud se empenhou na busca por uma explicação sobre a dinâmica dos fenômenos mentais. O ponto de vista dinâmico explica os fenômenos psíquicos como sendo resultado da interação e da contraação de forças antagônicas. Ele definiu as pulsões como impulsos energéticos internos, que direcionam o comportamento do indivíduo de maneira diferente daquele gerado por decisões, motivados por forças internas inconscientes e que não passam por um processo de decisão. Ou seja, todo ser humano possui uma energia psíquica interna que gera tensão quando acumulada, e o objetivo do indivíduo seria, assim, atingir um baixo nível de tensão interna. Para isso, a interação entre as três estruturas da mente, id, ego e superego, desempenha um papel muito importante, determinando a forma como esse descarregamento se manifestará. O mecanismo de recalque, pelo qual a censura já mencionada atua, é um dos mais fundamentais para a psicanálise. Ele denota um mecanismo mental de defesa, através do qual a mente do sujeito rejeita determinadas representações que por algum motivo lhes causam dor, colocando-as no inconsciente, no esquecimento, bloqueando assim os conflitos geradores de angústia. Segundo Freud, os conteúdos refutados não são destruídos ou esquecidos, mas se mantêm influenciando a vida consciente e se manifestando nela através de sonhos ou sintomas de neurose. Um dos grandes investimentos de Freud foi o estudo da relação entre paciente e analista, fundamental para o tratamento. Freud denominou transferência o fenômeno que ocorre na relação entre paciente e terapeuta, no qual os sentimentos, desejos e impressões dos primeiros vínculos de afeto do paciente, como as figuras de seus pais, tomam forma no terapeuta, possibilitando que o indivíduo os vivencie novamente na atualidade, encontrando no psicanalista o conforto passado. Ao mesmo tempo em que o paciente transfere seus sentimentos para o terapeuta, este também vai apresentar uma resposta emocional ao paciente, na chamada contratransferência. A partir disso,
Freud começa a entender a transferência é um mecanismo decisivo na geração de empatia entre os dois protagonistas, sentimento que se faz necessário no momento de resgate das experiências inconscientes e seu trabalho. Quais foram, então, as principais contribuições da psicanálise para a mudança de paradigma nas formas de tratamento de doentes mentais? A grande contribuição do Freud, ou uma delas, a primeira de todas, foi ter afirmado a existência de processos psíquicos inconscientes. A outra grande contribuição foi ter entendido que os sintomas têm um sentido, né? Os elementos ali não estão ali por acaso, né? O conteúdo do sonho não é por acaso. Eu arriscaria dizer que mesmo no caso das psicoses, o conteúdo de um delírio não é por acaso. E no campo da psiquiatria, particularmente, a importância do Freud foi fazer com que os psiquiatras, na verdade, não foi ele que fez, mas ele contribuiu para a constituição de eu diria, de uma corrente em psiquiatria, que é a psiquiatria dinâmica. Então, contribui para essa corrente da psiquiatria, ajudando os psiquiatras a perceberem que aquelas pessoas que estão na frente deles são sujeitos também, têm vão seus além afetos. dos sintomas. Né? Exatamente. A história é muito importante, Exatamente. tem um contexto. Exatamente. A partir das contribuições da psicanálise para o tratamento psiquiátrico, é válido pensar como elas foram introduzidas no movimento da reforma psiquiátrica. A reforma se iniciou na Itália e teve como marco a aprovação da Lei 180, em maio de 1978, que implementou o processo de desinstitucionalização do tratamento psiquiátrico. Tal lei validou a iniciativa de médicos e psicólogos italianos contrário à medicalização e à exclusão social da loucura. No fim da década de 70, os trabalhadores da saúde mental, no meio do processo de luta pela redemocratização do país, por uma saúde pública de qualidade, começam a questionar o modelo de atenção em saúde mental. Como consequência, antigas clínicas foram remodeladas para atender os princípios da reforma. Oferecer ao paciente alternativas de tratamento que não a internação. Basear esse tratamento não em medicamentos, mas sim na conversa e na troca entre paciente e médico. Ouvir a história do paciente e integrá-lo novamente ao seu território, à sua comunidade. A mudança se inicia já no acolhimento ao doente. Mostra-se mais urgência e menos burocracia, além de dar mais importância à escuta que leva ao diagnóstico do que à medicação imediata da pessoa. São locais nos quais raramente se pratica a internação, pois acredita-se que o doente deve poder ir e vir livremente entre o local de tratamento e a sua comunidade. Outra importante consequência da reforma foi o surgimento da figura do acompanhante terapêutico. É um profissional que vive o cotidiano das pessoas vistas como loucas, acompanhando-as em suas atividades diárias e trabalhando na interface entre o paciente e o mundo que o cerca. Após analisar seu trabalho, é possível perceber como Freud, com a criação da psicanálise, revolucionou o campo da psiquiatria, aprofundando em muito os conhecimentos tidos até então sobre a psique humana e seu funcionamento. Além disso, acabou por ser decisivo na mudança do paradigma de tratamento daqueles que necessitam de acompanhamento psiquiátrico. Isso porque Freud mostrou ao mundo a importância da escuta ao paciente, da valorização de sua história e de suas experiências, e como isso é indispensável para o entendimento daquilo que se manifesta nas condições mentais. Os estudos de Freud sobre a mente humana se tornaram a base do pensamento da reforma, contribuindo para a busca pelo fim de instituições que tinham a medicalização e a internação como práticas genéricas, relevando aquilo que é único de cada paciente. Com isso, a escuta se tornou o centro da relação entre médico e paciente, em um tratamento muito mais humanizado.